Então, nós vamos falar especificamente deste princípio estratégico aqui, que é a visão estratégica na conquista, tá? Só que trabalhar. Isso, Ganta. Obrigado, obrigado. Pode avançar, Ganta, pode avançar. Tá? Nossa aula. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Então, essas leituras aí, querido, que nós estamos propondo, tá? Elas são muito importantes, tá? Depois você assista lá, você que está assistindo com a gente aqui, ó. Por que é importante você estar aqui, querido? Aquele que está aqui, né? É porque quando você vai. Aqui a gente tem oportunidade de interagir com você, né? Oportunidade de poder. Algumas vezes aqui a gente vai fazer interações, a gente vai estar junto com. Alguns estão deixando de assistir a aula para depois assistir lá no YouTube, né? Só que algumas aulas mais para frente a gente vai fechar o YouTube, porque a gente não vai poder liberar as aulas abertamente. Essas aqui são aulas mais abertas, porque elas são aulas especificamente sobre a Bíblia, tá? Mas a questão são aulas de preparação para as apostilas. Essas aulas das apostilas, a gente vai trabalhar mais focado no grupo, né, no nosso pessoal, tá? Então, glória a Deus, glória a Deus. Paulo Monte Hermon, glória a Deus. Deus abençoe aí, pastor Gonçalves e toda a equipe aí, tá? Aí no Amazonas, né? Careiro Castanho, Altazes, Deus abençoe toda a equipe aí, tá, queridos? Enquanto a gente começa aqui, então, a aula de hoje é a continuidade de Gerados para Conquistar, tá ok? Nós vamos dar aqui, nós estamos aqui com uma Mary, né? Uma Nubiane, Alzenira, os irmãos aqui que estão hoje com a gente aqui no chat. Uma boa noite a todos, a você que está chegando agora, Deus abençoe, fortaleça. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado de estarmos, Senhor, fazendo aquilo para que nascemos para fazer, Senhor, que é te servir, que é colaborar com a tua obra. Obrigado, Senhor, por a vida de cada um, de cada uma que aqui está, Pai, daqueles também que vão assistir depois. Meu Deus, por todo o Brasil, Pai, por todos os ministérios, amigos, irmãos que estão conosco, Pai, já, Pai, neste início de madrugada, nesta noite, Pai, que Tu mesmo nos concedeu. Por isso eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um, uma bênção especial sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, para que eles saibam, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, seja lá qual for a necessidade deles, Senhor, entra com provisão, com providência, porque Tu és Deus todo-poderoso e nós cremos, Pai, no Teu poder. Agora fala conosco, Pai, na Tua palavra, Pai. Assim nós cremos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gunter, pode passar para a penúltima. Para a penúltima lâmina aí, por favor. Tá? Vamos falar aqui dos objetivos, né? Vamos dar continuidade a esses objetivos, tá, irmãos? Conhecer qual a mensagem principal do livro de Josué, identificar qual o cumprimento do livro de Josué no Novo Testamento, identificar qual o cumprimento do livro de Josué em Cristo, discernir quais as características daquele que conquista pelo Senhor. Essas duas últimas aqui, nós vamos trabalhar com mais ênfase hoje, tá? Quais as características daquele que conquista pelo Senhor e quais os desafios de um conquistador de Deus, tá? Ok? Pode passar, Gunter. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Tá? Ok. Amém, amém. Pode passar também. Amém. Então, aqui, ó. Vamos lá. Volta aí, por favor. A partir daqui. As características daquele que conquista no Senhor. São essas quatro aqui, ó.
que é muito importante nós atentarmos agora. Primeiro, antes de eu continuar, como vocês estão ouvindo e como vocês estão vendo aí? Tudo ok? Está saindo bem o som? Está dando para entender? Ok, vamos lá. Então, essas características aqui, ó, elas são muito importantes para aquele que vai empreender a conquista. Tá? Primeiro, ele permanece obediente às ordens do Senhor. Capítulo 1, tudo que eu vou falar aqui, irmãos, vai do capítulo 1 ao capítulo 9 de Josué, tá? Que são, vamos dizer assim, é o cerne da conquista de Jericó. Aliás, a cerne da conquista de Canaã. Jericó é uma das conquistas, né? Então, o que é importante eu entender? Eu preciso entender como começou, certo? Como desenvolveu e como terminou. Qual foi o objetivo, né? Nós já entendemos que o objetivo do livro de Josué é mostrar como Jesus, ele nos conduz, tá? Como Deus permitiu conduzir o seu povo pelo deserto, né? E chegou à terra prometida. E qual foram os desafios que tem para você conquistar essa terra prometida, que simboliza Canaã celestial, onde o nosso Senhor Jesus Cristo nos tirou das trevas para a luz e nos mostrou ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que está em Cristo, ele vive em novidade de vida. Amém? Então, a primeira característica daquele que vai conquistar algo no Senhor, ele precisa ser obediente às ordens do Senhor, tá? É muito importante, querido, que eu entenda isso. Porque Josué, ele era um homem obediente ao extremo. Ele era um homem que fez, assim como o seu líder, Moisés, ele tomou para si esse valor. É importante, líder, que você e eu entendamos o seguinte, que nós entendamos que nós não podemos perder a oportunidade de transferir valores de Cristo. E isso não é possível se Cristo não for gerado em nós. Ok? Então, o primeiro valor que eu devo levar à frente, que eu devo transferir para o discípulo de Cristo em meu liderado, é aquele, querido, que eu preciso ser obediente em tudo aquilo que Deus me fala. Isso não é possível sem o Espírito de Deus. Josué, querido, ele era cheio do Espírito de Deus. Agora, existe uma problemática aí, né? No Antigo Testamento, o Espírito de Deus escolhia alguns indivíduos para ele derramar o seu poder e cumprir uma tarefa, tá? Assim como Moisés, assim como Jacó, assim como Abraão. Então, por que existia um homem, né, ou uma mulher que ia lá, fazia algo naquela época e promovia? Por quê? Porque a obra do Senhor, ela ainda não estava concluída. Ou seja, Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, o povo de Israel era um povo separado. Dentro de Israel existiam aqueles que eram separados para fazer a obra do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele vinha sobre aquele homem, aquela mulher, e ali vinha uma missão que daquele homem se passava para outro. Assim como nós estudamos desde Abraão, né? Então, é importante eu entender que eu preciso permanecer obediente. Aconteça o que acontecer, tá? Não, mas Deus falou, continue orando. Os atalaias sabem. Para a gente cumprir uma missão, irmãos, né? Você precisa estar firmado na palavra. Na hora da prática, vem muita coisa, irmão. Vem muitas ordens, vem muitos comandos, vem muitas direções. Só que Deus, você tem uma ordem que você precisa ficar firmado. Eu recebi minha primeira ordem de combate de Deus em 2007. E até hoje eu cumpro essa ordem. Até hoje. Estamos em 2025. Estamos, se não me engano, estamos em maio, né? Estamos em maio. E hoje é dia 7 de maio, tá? Até daqui a pouco, né? Daqui a pouco já são 8 de maio. Mas eu estou vivendo há 14 anos, tá? Mais de 14 anos, né? Desde 2007. A rede começou em 2010, mas nós começamos a trabalhar em 2007, tá? O meu preparo individual já foi em 2000, né? Desde 2000 e assim por diante, desde criança, mas a questão aqui que nós estamos falando é sobre obediência. Obediência à ordem. Então, minha primeira ordem de combate, de batalha, eu recebi em 2007, que foi em Pitinga, tá? E de lá para cá, irmãos, nós viemos trabalhando essa ordem, recebendo N ordens de Deus. E a gente vai aprender como é que isso funciona. Então,
a primeira coisa é permanecer obediente. A segunda coisa, aprender a esperar. Aprender a esperar. Ser forte e corajoso conforme a vontade e direção de Deus. Tá? É importante eu entender que esperar no Senhor não é uma opção. Esperar no Senhor é a única saída. Vou repetir. Esperar no Senhor não é uma opção. Esperar no Senhor é a única saída para quem quer conquistar. Entenda, conquistador, conquistadora, que Deus te chamou para conquistar o impossível. Não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pela sua experiência, não é pelo seu poder, pelos seus talentos, é pelo Senhor que você vai cumprir essa missão. Aí onde você está, no seu estado, na sua casa, na sua família, né? E é dessa forma que Deus vai trabalhar. Então, aprender a esperar é fundamental. Você não vai esperar no homem, você não vai esperar em promessas vazias, você vai esperar no Senhor. Esperar por quê? Porque se você der um passo errado, para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, você vai cair no precipício. Como disse o Senhor a Josué, não saia do caminho, não saia da direção, não saia da palavra, me obedeça, não vá para a direita nem para a esquerda, por quê? Ele estava falando do território, ele estava falando, não saia da direção que eu vou te dar, não saia daquilo que eu vou colocar diante de ti. Amém? Então, aprender a esperar. Existe uma estratégia chamada passos sucessivos ou aproximações sucessivas. Então, Josué fez isso. Tá? O que é aproximação sucessiva? É quando o general, o líder, o comandante, ele observa o objetivo. O objetivo é muito difícil, uma fortaleza ou qualquer outra coisa que você vai conquistar, né? Trazendo tanto para o mundo físico quanto espiritual, porque um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. E esse é um dos objetivos da aula de hoje, tá? É nós falarmos dos desafios daquele que vai conquistar. Então, aprender a esperar é buscar força, é buscar coragem, é buscar a direção da vontade de Deus, tá? Então, o que é aprender a esperar? É buscar força, coragem e buscar a direção da vontade de Deus. Quando esse conjunto de coisas estiverem alinhadas, então a vontade de Deus está alinhada com a sua vontade e vice-versa. Está na hora de avançar. Vou avançar e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liderar conforme a situação exige. Então, liderar conforme a situação exigir significa que você vai precisar estabelecer o seu apoio, você vai precisar estabelecer a sua equipe, você vai precisar estabelecer a sua estratégia, você vai precisar estabelecer o seu plano de ação, você vai precisar estabelecer o seu plano de defesa. Tudo isso é importante. Pastor, mas tudo isso não é nada comparado com o aparato das armas do inimigo. Né? Isso não é nada, isso é só a nossa parte. Eu vejo pessoas que querem ser conquistadores, que querem ir para cidades, querem ir para outros lugares, mas, irmão, ele não consegue dar conta da sua vida diante de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é: tem cuidado de ti mesmo. Então, eu tenho falado isso muito. Os meus líderes, né? Os meus líderes, lá atrás, viram, no começo, Atalaias e os guerreiros que andavam comigo nas missões, minha própria família, viram o quanto era difícil para nós avançarmos. Houve um tempo, irmãos, que Deus disse é para ir, é para marchar. Mas, irmãos, e nós fomos, tá? Nós fomos. De 2007 a 2013, foi assim que nós fomos. Fomos marchando, fomos lutando, fomos abrindo caminho. E não foi duro, né? Mas o que acontece? Chegou um tempo, no final da Operação Martelo de Deus, a ordem de Deus foi o seguinte: agora você vai dar o passo de cada vez. Por quê? Porque os inimigos vão começar a ficar mais fortes, vão ficar mais difíceis, e você vai ter que mudar de armas, né? Então, liderar conforme a situação exige. Vai ter hora que você vai estar, você vai para frente, vai ter hora que você vai para a retaguarda, vai ter hora que você vai esperar, vai ter hora que você vai andar conforme a situação exigir, ok? Assume riscos corajosamente. Então, o seu planejamento tem que prever riscos. Plano que não prevê risco não é plano, né? Quando você planeja algo, você planeja para quê? Primeiramente, para cumprir a necessidade dos seus homens, da sua equipe. E segundo, para prever todas as situações possíveis naquela missão. Então, Josué não era diferente. Josué,
ele se preparava espiritualmente, intelectualmente, ministerialmente, né? Taticamente, tudo o que ele precisava fazer, tá ok? Mas quando era na hora de ele usar a estratégia, ele sabia os riscos que ele ia correr. Ele sabia os riscos que ele ia correr. Josué nunca atacava com todo mundo. Ele sempre tinha uma reserva, ele sempre tinha uma defesa, ele sempre tinha uma estratégia que não era dele, era dada por Deus, né? Como nós sabemos. Está sempre pronto a orientar, corrigir e motivar. Nós sabemos que Josué avançou, mas nós sabemos que Josué também perdeu batalha. Mas por que ele perdeu? Porque em uma dessas batalhas, que foi o caso de Acã, lá, se não me engano, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, Acã, querido, ele tinha desobedecido uma ordem direta de Josué. Que ordem era essa? Depois que eles venceram a batalha de Jericó, tá? Nós vamos comentar isso aqui, Deus deu a direção a Josué que ele amaldiçoasse a cidade. Tá? Eles salvaram, né, Raabe e a família dela, tá? Como símbolo da misericórdia de Deus sobre aqueles que creem, né? E o restante foi posto a fio da espada. Mas é importante eu dizer para você que nessa batalha também, nós vamos entrar mais nesse contexto daqui logo mais à frente, tá? Mas é importante entender que antes de todas as batalhas, eu falei isso na aula passada e está registrado aqui na aula que você quiser ver depois, Josué não só orientava como organizava, como preparava o povo para o que estava por vir. Ok? Então, o que é importante eu entender? Na batalha de Ai, na primeira situação, ele se organizou, ele fez tudo direitinho, mas existia um Acã. Acã pegou alguns utensílios, né, lá da cidade de Jericó e escondeu debaixo da sua tenda. Ou seja, ele contaminou, né? Ele fez ele desobedeceu a ordem de Deus no tocante a não levar aquelas coisas amaldiçoadas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados em montar estratégias, em fazer coisas grandes, mas estamos distraídos para cuidar da nossa vida espiritual, do nosso obedecer, do nosso sacrificar, do nosso tempo em secreto com Deus, da nossa preparação individual para o combate. Então, por que o diabo tem tido vitória, irmãos? É porque muitas pessoas estão se autodestruindo. Muitos líderes estão se autodestruindo com o quê? Acomodados, né? Se acomodando, se negligenciando, tá? Se conformando. Isso são armas do tempo de hoje, irmãos. A apostasia está trazendo isso sobre nós. Tá? Se você puder, diga misericórdia onde você está. Que a misericórdia do Senhor nos cubra. Porque, querido, não é fácil. Não é fácil. Você está sempre pronto? Não é fácil. É necessário que um esteja cuidando do outro, um esteja cobrindo o outro, um esteja apoiando o outro. Eu tenho dito isso, né? É muito importante, guerreiro e guerreira do Senhor, não lute sozinho, não vá para uma batalha sozinho, não combata, né? Não combata com as suas próprias armas, porque os inimigos que você luta e eu luto, eles não morrem, tá? Eles não cansam, eles não desistem, eles não param. Mas a gente, irmão, a gente precisa descansar, a gente precisa ter um momento também com Deus para se fortalecer, para buscar ajuda de comunhão. Então, toda batalha, no planejamento da sua batalha, você precisa fazer isso aqui, ó, o antes, o durante e o depois. Eu vou para a guerra, então é o seguinte, já vou separar aqui uns 2 dias, ou então um momento ali para me descansar, para eu descansar. Tem que ter se a batalha é muito intensa, então você vai ter que ter um preparo psicológico, físico e mental, espiritual também para isso. Para quê? Para absorver, né, os contra-ataques e as situações. Entenda, obra do Senhor não derruba ninguém, crente. Presta bem atenção, missionário, presta bem atenção, atalaia. Obra do Senhor não derruba ninguém. O que derruba é pecado. Eu vejo gente dizendo, olha, rapaz, para de fazer isso porque tu vai cair, o diabo vai te derrubar, e não sei o quê, para de jejuar, de orar, de não sei o quê, porque, irmão, isso é, desculpe a palavra, isso é imaturidade espiritual de uma pessoa dessa, porque não é assim que funciona. Quando você se ajoelha diante de Deus, irmãos,
você literalmente você desafia o inferno inteiro. Você está dizendo assim, ó, eu sou de Jesus, o inferno goste ou não, eu sou de Jesus, eu escolhi viver e morrer por Cristo. E acabou a conversa. Vida com Cristo sem cruz não tem vida com Cristo. Vida com Cristo é morrer, vida com Cristo é viver com Ele, é carregar sua cruz, é esperar a trombeta tocar com a espada na mão. Isso é vida com Cristo. Entendeu? É ser rejeitado, é levar pedrada, é as pessoas olhar para você, chamar você de doido, do que quiser. Problema deles, uma hora dessa eles vão crer, porque diz assim, olha, eu observei o seu falar, né, a sua maneira de se comportar, e hoje eu vejo que você é verdadeiro homem de Deus, porque existem pessoas por aí para isso. Então, aqui, ó, está sempre pronto, não interessa, a situação exigiu, estou aqui, tá? Estou aqui para honra e glória no nome de Jesus. Hoje eu sei que hoje eu estou pregando aqui, mas um dia, irmãos, eu estava orando para isso aqui acontecer. E quando Deus me mostrou que eu ia ensinar não, quem sou eu? Misericórdia, que eu ia compartilhar, né? Que o Espírito Santo ia falar através de mim para muitas nações, para muitas religiões, para muitas pessoas. Eu disse, Senhor do céu, estou ficando louco. Estou ficando louco, como é que eu vou falar para esse monte de gente? Eu não tenho dinheiro, tu pediu tudo que eu tinha, a única coisa que eu tenho é minha família de tesouro, e agora tu me diz que eu vou para os quatro cantos da terra? E quando Deus disse assim, te levanta e vai falar vai falar com os meus príncipes e levanta o meu exército, aí eu disse, pronto, agora estou ficando doido, tudo é exército. Né? Irmãos, eu passei um ano orando e buscando resposta de Deus até eu entender o que eram os atalaias, irmão. Não foi simples assim. Não foi simples assim. Mesmo com conhecimento, do ano que Deus me revelou até o ano que os atalaias se levantaram, foram 7 anos, irmãos. Não foi da noite para o dia. Entendeu? Não foi da noite para o dia. Então, não foi fácil. Então, o que eu quero dizer para você, estar sempre pronto é estar pronto também a receber orientação. Não é só falar, é ouvir também. Estar pronto a ser corrigido, estar pronto a ser motivado. Porque uma hora eu sou líder, mas aqui eu sou líder, mas bem ali eu já sou liderado. Eu tenho que ter um pastor, eu tenho que ter alguém para me pastorear, para me cobrir também uma cobertura pastoral. Não adianta, irmãos, eu ser o super crente, né? Aquele que, oh, meu Deus, irmão, ninguém faz nada sozinho, não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. O que existe são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus usa quem Ele quer. Uma coisa que eu tenho aprendido no campo de batalha, irmãos. Se Deus quiser levantar uma criança para tomar, eu vou postar aqui, me cobre depois. Vou postar no grupo lá um livro, eu quero que todos leiam, que é para você aprender sobre o que é um atalaia da igreja primitiva. Vou colocar lá. Mártires do Coliseu. Me cobre esse livro. Me cobre esse livro. Você vai chorar lendo esse livro, porque você vai ver. Fico falando de Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. Você nunca viu herói. Você nunca viu herói. Nós estamos falando de um herói aqui, os heróis da fé, Josué. Esses aí são heróis da fé. Mas, irmãos, tem os heróis da igreja primitiva. Entendeu? Eu posso citar alguns aqui, Paulo, né? Estevão, João. Amém, glória a Deus. Mas tem os filhos deles. Vocês têm que ler a história dos filhos deles. Entendeu? Tabita ou Tabita, como queiram, né? Eustáquio. Você tem que ler a história desses homens, dessas mulheres, irmãos. Aí você vai ver o que é coragem. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô compartilhando aqui, você vai ver na vida desses homens e mulheres. Entendeu? Você vai ver como esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo enfrentaram feras, aquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, nos últimos versículos. Homens e mulheres da qual o mundo não é digno. Entenda, essa aula de hoje eu quero que você entenda. O mundo não é digno de você. O mundo não é digno do que Deus colocou dentro de ti. Mas o mundo precisa da luz que está dentro de você. Essa luz é o seu testemunho. Essa luz é a sua simplicidade. Essa luz é a prudência do Espírito de Deus. Por quê? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Onde você está, as pessoas estão observando, estão dizendo assim, olha, alguém já chegou, né, irmãos? Alguém já chegou e já falou alguma coisa para você sobre o teu comportamento, sobre o que Deus colocou em ti. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é permanecer obediente, aprender a esperar, liderar conforme a situação exige, assumir riscos e estar sempre pronto. Amém? Conquistadores, é isso que nós precisamos. Amém? Pode passar, meu irmão.
Agora, por favor, Gunter, aumenta para mim, por favor, aí, cada ponto desse aí, tá? Que a gente vai descendo, depois tu vai ver se é possível fazer isso. Só se for. Se não for, não tem problema. A gente lê aqui mesmo. Tá dando para ler, pessoal? Tá dando para ver direitinho? Para mim tá bom aqui, não sei para vocês. Tá? Ok, ok. Se tá bom, então não vamos. Vamos prosseguir. Aí, muito bom, obrigado. Muito bem, queridos. Visão estratégica da Terra Prometida, mas aqui eu vou colocar visão estratégica de um conquistador de Deus, tá? Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Primeiramente, antes de eu continuar, né? São 11h30 aqui. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Qual o nome do livro? Chama-se Mártires do Coliseu. Se tu tiver ele aí, meu irmão, já pode postar no grupo aí. Tá? Você vai, para quem gosta de livros épicos, vai sorrir, vai chorar, vai vibrar com esse livro. Você vai entrar, só vou dar uma palhinha, você vai entrar dentro do Coliseu com os crentes da primeira igreja. E você vai vencer impérios, você vai ver coisa tremenda. Você vai ver criança de 9 anos fazendo ressuscitar morto, entendeu? Derrubando estátua de 20, 30 metros de altura, cheia de demônio dentro, e os demônios saem de dentro da estátua e pedindo clemência para ela não orar, entendeu? Você vai ver imperadores se curvando diante do Senhor. É coisa tremenda, irmãos. Se fizesse um filme, né? Esse aí também é muito bom, pastora. Mártires das Catacumbas, também já li. Né? Muito bom esse livro. Eu vou postar para vocês, se o Gunter não postar aí, eu vou postar, tá? Mas eu quero que vocês saibam. É tremenda a história desse livro. Eu vou passar um outro também, para quem não leu, mas também é muito famoso. Chama-se Heróis da Fé, tá? Esse Heróis da Fé também é muito famoso, é outro livro tremendo que vai corroborar com o que nós estamos falando aqui, ok? Então, não tem dúvida, sua dívida, né? Vamos embora. Então, muito bom. É muito bom esse livro. Muito bom. Eu li Os Mártires do Coliseu, o livro dos Mártires, o Mártires das Catacumbas. É muito bom. Tá? Todos são livros muito assim, motivacionais. Vai levantar a sua fé, vai dar uma força a mais. Vamos lá. O que é uma visão estratégica? Obrigado, Gunter. Obrigado. Depois você pega lá e boa leitura. Tá? Queridos, é muito importante que eu entenda isso aqui. Em um combate, em uma missão, vamos aqui falar da missão em si. Você não sai aleatoriamente, tá? Você não anda a ermo, você não prepara uma equipe de qualquer jeito, tá ok? Então nós vamos soltar aqui algumas coisas importantes. Vamos primeiro falar aqui do contexto histórico, de como aconteceu a batalha, as batalhas, né? Como Deus preparou tudo. Então, aí nós vamos falando aqui, ó, existiam muitos pontos estratégicos, linhas estratégicas, rotas, áreas estratégicas. Por quê? Porque tudo que Deus dava para Josué era estratégico. Josué era um líder militar, tá? E pense no que eu vou falar. Você é um soldado de Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, somos soldados do nosso Senhor Jesus. Nós não somos apenas servos, nós não somos apenas amigos, nós somos combatentes dos céus. Deus nos chamou para uma guerra, para guerrear contra o inferno, para guerrear contra a carne, para guerrear contra nós mesmos, né? Porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Mas não existe um momento da vida do crente que ele não esteja em guerra. Na guerra, meu irmão, ou você é um combatente ou você é um escravo. Ou você está vivo ou você está morto. Ou você está livre ou você está preso. Mas na guerra não existe segundo termo, não existe meio termo, né? Você não pode estar em cima do muro, porque senão a bala come no centro, né? Não pode. O camarada está na guerra e está em cima do muro, o outro diz, olha ali, está dando sopa, pô, derruba, queda. Só carregar para o próximo. Então fica assim, o inimigo está sempre procurando, sempre procurando.
né? Procurando os cansados, os feridos, os sobrecarregados, os que vieram. Então, na aula passada eu falei sobre como Deus escolheu Josué. Então, o que é? Os pontos sensíveis, pontos críticos, ponto de encontro, ponto de reunião, ponto de comandamento, pontos estratégicos. Vamos falar aqui de alguns pontos importantes, tá? Então, primeiramente, eles são pontos de determinação estratégica, tá? Tanto no terreno quanto nas nossas vidas. São espirituais e físicos. Os pontos espirituais, nós temos aqui, ó. Vou citar eles aí, se vocês quiserem, anotem, fique à vontade. Então, espiritualmente, nós podemos ver aqui os pontos de acesso, pontos de controle, tá? Ponto crítico, ponto de ruptura. Então, vou falar novamente aqui. Esses pontos, eles são muito importantes, espiritualmente falando, e tudo que eu estou falando aqui para vocês é físico. Isso aqui tudo é físico, mas agora eu vou falar do lado espiritual, tá? Esses pontos que você está vendo aqui, ó, pontos sensíveis, pontos críticos, ponto de encontro, ponto de reunião e ponto de comandamento, são coisas diferentes. Então, vamos lá. Os pontos sensíveis no terreno são locais que estão sensíveis ao quê? Estão locais abertos, como vales, como montanhas, né? Tanto abertos à visibilidade quanto ao ataque, ok? Então, esses pontos, eles se tornam críticos quando você não arma a sua defesa, você não prepara a sua defesa. Então, o que é um ponto crítico na minha vida, na sua família, aliás, um ponto sensível, é um ponto onde, literalmente, muitas vezes, nós estamos envolvidos em alguns conflitos, tá? Você pode identificar isso aí, alguns gatilhos, né? Algumas decepções, algumas coisas que deixam você mais sensível. É por isso que o crente, irmão, o guerreiro, ele precisa estar o quê? Firmado na rocha. Nós não podemos ser nem muito sensíveis e nem podemos ser insensíveis. Nós temos que ser moderados, nós temos que ser equilibrados, para que esses pontos sensíveis que o inimigo está observando, que o inimigo está vendo, olha a casa dele está desmoronando. O ministério dele está enfraquecendo. Olha, o ministério dele está a ponto de morrer. Então, o inimigo ele manda seta, manda ataque, até que fique um ponto crítico. Mas como é que ele consegue isso aí? Através dos pontos de acesso para determinar um ponto de controle. Tá? Então, o que é esses pontos de acesso? Ponto de acesso é as brechas, as portas que o inimigo usa para chegar na minha vida, para chegar na minha família, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho e etc. São pontos que nós precisamos estar protegidos, cobertos e abrigados dos fogos do inimigo. Então, antes que eu comece a falar de qualquer coisa, durante todo o processo de vitória, de batalha de Josué, né? Josué, querido, ele sempre foi obediente, mas ele tinha um ponto sensível. O ponto sensível de Josué era a sua equipe, tá? Era a sua equipe. Por quê? Porque no meio da sua equipe tinha um Acã. No meio do seu povo tinha um Acã. E aquele Acã se tornou o ponto crítico. Tá? Por quê? Porque quando foi para a batalha de Ai, ele foi confiante, não, pegou 3 mil homens de valor ali, não. Aí é pequena e tal, é fortalecida, só que eles tinham vencido, né, a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade, a primeira cidade ali fortalecida, né, era consagrada a um deus, o deus da lua, inclusive ela era conhecida como a cidade da lua, ela era um oásis, um ponto estratégico de entrada e saída e de observação e também de infiltração na terra pelas montanhas. Entendeu? Então, era uma cidade muito importante para eles. Tá? Era muito importante. Então, as muralhas de Jericó eram consagradas a uma deusa. Essa deusa era uma deusa que era a deusa da fertilidade. Então, aquelas muralhas, elas eram consagradas a essa deusa, e essa deusa era evocada através de música. Então, o que acontece? Quando Deus dá ordem para Josué, eles estavam na batalha, eles estavam além do Jordão, tá? Então, além do Jordão, eles tinham um local chamado Sitim. Sitim significa lugar de apoio. Então, antes deles chegarem ao Jordão, eles estavam nesse local, tá? Chamado Sitim, ali naquele local de apoio, e dali ele mandou 2 espias. Esses 2 espias chegaram a Jericó. Quando chegaram em Jericó, eles identificaram os pontos sensíveis, os pontos críticos, os pontos de encontro, ponto de reunião e os pontos de comandamento. Para quê? Para que pudesse haver o ataque.
Então, qual eram os pontos sensíveis lá da cidade de Jericó? Cidade de Jericó, estamos falando agora das fortalezas, né? A cidade de Jericó, apesar dela ser uma cidade que ela estava cercada, o seu povo era muito orgulhoso, o seu povo era muito dono de si, né? Tanto é que quando Deus deu a estratégia, eles chegaram lá e eles disseram assim: vocês estão ficando louco, dá moral para esses caras não, deixa eles para lá que estão marchando feito louco aí, ninguém vai nem dar nada. Imagina, os caras marchando ali, cercando a cidade, disseram: isso aí não vai dar nada, olha só essas muralhas, não vão. Então, é assim que o inimigo é. Se você não pode desafiá-lo, mas ele vai tentar desmerecer aquilo que você está fazendo para o Senhor. Vamos aprender aqui. Na Batalha de Jericó, antes de Josué entrar lá, eles estavam acampados, preparados, tá? E toda vez que você for empreender uma ação estratégica, toda vez que você for fazer uma tomada, toda vez que você for fazer uma limpeza espiritual, seja individual, coletiva, de recinto, externa, de selva, seja qual for, você vai deparar com essas perguntas. Por que eu estou fazendo isso mesmo? O inimigo vai dizer: tá ficando doido, vai orar nessas coisas aí, rapaz. Ninguém dá nada por isso, ninguém liga por isso, ninguém quer saber disso aí. Vai chegar muita gente para ti e vai dizer: rapaz, não precisa disso, cuidado aí, meu irmão, vou voltar para o início. Fica dizendo: fica mexendo com o diabo, fica mexendo com essas coisas, mexendo com. Olha aí, esse monte de drogado, ninguém dá nada por isso, não, rapaz. Essas pessoas aí, essas prostitutas, né? Meu irmão, preste bem atenção. Todas as pessoas, Jesus morreu por elas. Assim como morreu por mim, morreu por você. Jesus não nos resgatou, irmão, para a gente ficar pensando: qual é o próximo carro que eu vou ter? Qual é a próxima casa? Qual é a próxima vez que eu vou para o shopping? Isso é bom, irmãos, e Deus nos dá isso aí, isso é maravilhoso. Mas Ele quer saber também qual é a próxima alma, qual é a próxima cidade. Senhor, qual é o próximo lugar que Tu vai me levar? Como que eu vou conquistar, Senhor? Como é que eu vou ser usado? Como é que eu vou ser um instrumento nas Tuas mãos? Amém, igreja? É isso que Deus quer de nós, que nós olhemos para a nossa rua e dizer assim: Senhor, eu não aceito a situação da minha rua, Senhor, salva, Senhor, essas pessoas, muda essa situação. Olha, Senhor, olha ali só tem bêbado, Senhor, muda essa situação, que esse povo saia daí, Senhor, muda de vida, né? Ali boca de fumo, Senhor, eu não aceito isso. Irmãos, isso é a primeira coisa que eu tenho que... Os pontos estratégicos são esses, entendeu? São esses, eu tenho que olhar para a minha situação, tenho que ter uma visão estratégica. Senhor, me ajuda, Pai, o que eu posso fazer? Faz como Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não importa o que aconteça. Eu faço a diferença aqui, eu vim aqui para fazer a diferença, eu não estou disposto a desistir. E é assim que você vai fazer, meu irmão. Então, esses homens foram identificar, em todas as missões, tinha a equipe de inteligência, tá? Nós vamos estudar muito isso aí. E eles descobriram isso aí, eles preparavam, eles identificavam os pontos sensíveis, os pontos críticos, os pontos de encontro, os pontos de reunião, que já tinha a ver com a tropa, tá? E os pontos de comandamento, onde a tropa podia observar e ficar fora dos fogos, né? E do ataque do inimigo. Então, quando Josué montava a sua estratégia, o que Deus falou para ele? Deus encontrou ele quando eles atravessaram o Jordão, ele era consagrado a Baal. Então, quando eles atravessaram o Jordão a pé enxuto, a mensagem chegou para o outro lado, dizendo assim: olha, eles acabaram de passar pelo Rio Jordão, e quando chegou no meio, detalhe, irmãos, quem ia na frente deles era o próprio Deus. Antes deles atravessarem o Jordão, né, Deus deu a estratégia era essa, que eles mandassem esses espias e que eles pudessem, a primeira estratégia foi que eles botassem os sacerdotes na frente, né, o exército atrás, todo mundo organizado como eles faziam, né, com os seus pelotões, tudinho, e fosse a arca do Senhor na frente. Então, quando a arca ia na frente, os sacerdotes do lado chegava, quando eles botaram os pés na água, a água recuou. A Bíblia diz que o fluxo do rio recuou. E ali abriu, os homens de Deus, os sacerdotes foram até o meio do rio, e lá ficaram ali até o povo passar. Quando todos passaram, 12 homens um de cada tribo pegou uma pedra e levou para o outro lado do rio. Lá no meio do rio, os sacerdotes que ali estavam montaram e levantaram um altar. Levantaram um altar. E naquele altar, quando as águas baixavam, dava para ver o altar, e qualquer pessoa que chegasse lá, eles iam saber que o Deus de Israel passou a pés, fez o povo passar a pés enxutos ali. Isso para quem olhasse no rio. Mas lá na frente foi levantado outro altar e feito um local circular chamado Gilgal, que significa círculo de pedras.
Então, com aquelas pedras consagradas, que eles tinham tomado o rio e tomado do rio, eles colocaram e montaram uma defesa ali. Então, aqui, ó, eu já vou passar para a segunda parte. Linhas estratégicas. Tá ok? Preste bem atenção no que a gente está falando. Tá dando para ouvir? Tá dando para entender? Tudo certo aí? Pode aumentar um pouquinho mais sobre as linhas estratégicas. Eles tinham acabado de passar uma linha de fronteira, tá? Que está aqui dentro de uma linha de controle, ó, tá? O que é essa linha de controle? Ali era uma linha de defesa onde os espíritos, né, as entidades, elas requeriam várias oferendas. Deixa eu ver que horas tem, tá? Já dá para avançar. Linha de defesa, o rio era uma linha de defesa natural, tá? Então ali o rio tinha muitas águas rápidas, né? E aquelas águas, querido, elas transbordavam e elas eram tidas ali como uma fonte natural. Inclusive, ele era a fonte natural, né? De todas as outras fontes que existiam na Terra das Palmeiras, aliás, na cidade das Palmeiras, a cidade da Lua, como era conhecida Jericó. Então, antes deles entrarem em Jericó, eles montaram um local chamado Gilgal, que foi uma das principais um dos principais pontos de evocação. Então, como aquela terra toda era consagrada ao inimigo, eles cercaram com pedras, consagraram aquelas pedras a óleo, levantaram um altar ao Senhor, o segundo altar, tá? E ali eles começaram a invocar e falar com o Senhor. E naquele lugar, querido, ali próximo, Josué teve um encontro com o príncipe do exército do Senhor. Esse príncipe era o próprio Cristo. Aquilo ali era uma teofania, tá? Teofania. Existe a teofania e existe a epifania. Teofania é quando Deus se manifesta através da sua criação. Ele pode vir de forma física, ele pode vir em fogo, ele pode vir em água, ele pode vir do jeito que ele quiser, tá? Ele pode vir do jeito que ele quiser. Por quê? Obrigado, guerreiro. Muito bom, muito bom. Aí estamos aqui tendo um pouquinho aqui o nosso irmão Gunter está mostrando um pouquinho aqui, está Gilgal, né? Olha aí, que maravilha. Obrigado. Então, aí está o local, e esse aqui é a mensagem a rota que eles usaram, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Aqui nós temos aqui já os locais onde eles receberam as ordens, onde foi colocado as suas bases militares, tá? E algumas rotas que eles usaram. Então, Gilgal era um dos lugares que eles usaram, um dos mais usados. Então, Gilgal, Sitim, Betel e Siló. Grave bem esses nomes. Sitim foi antes do rio, Gilgal depois do rio, tá? E depois teve Siló, que foi depois da conquista, tá? Foi depois da conquista. E o restante, essas eram bases de apoio. Base de apoio para quê? Para infiltração, base de apoio para ataque, base de apoio, né? E também de deslocamento de tropa, como, por exemplo, quando eles conquistaram a cidade de Jericó se transformou em uma base. Não a cidade em si, porque eles destruíram a cidade, né? Eles ficaram ali perto da cidade, montaram ali uma base, e dali eles foram infiltrando e usando a cadeia de montanhas da Judéia para eles se deslocarem e para eles se protegerem do ataque dos exércitos que eram muito mais fortes e muito mais poderosos. Aqui ele está mostrando aqui os locais, né, e as áreas que eram necessárias. Mais tarde, querido, essa área do Jordão se tornou o lugar de escolha e treinamento dos atalaias de Israel. Dentro dessa área de mata que você está vendo aí, né, ali nos chamados matagais do Jordão, você vai ver isso lá em Jeremias, né? Você vai ver que os atalaias de Israel, os grandes guerreiros de Israel, eles eram lançados dentro desse matagal sem arma nenhuma. Eles tinham que andar de um lado, eles tinham que sair vivo do outro lado. Só que dentro dessa mata, irmãos, tem hiena, leão, serpente, jacaré, o jacaré das piores espécies, e eles tinham que sair do outro lado vivos, entendeu? Então eles tinham que progredir, e detalhe, não era andando, era correndo, eles tinham tempo para chegar do outro lado, tá? Porque a tropa do exército de Israel era uma tropa a pé, e que guerreava com as próprias mãos e guerreava com armas feitas por eles mesmos. Por exemplo, lanças, flechas. Eles não tinham espada ainda, eles foram ter espada depois que eles conquistaram dos seus inimigos, né? Mas o exército inimigo, ele tinha carros, cavaleiros, ele tinha
armaduras de ferro, ele tinha lança, ele tinha armas de longo alcance, eles tinham muita coisa, irmãos. Mas o exército de Israel só tinha, aliás, tinha tudo, né? Que tinha o Senhor. Então, o exército de Israel era o Espírito do Senhor se apoderava deles. E eles, a Bíblia diz, eles lutavam contra gigantes, lutavam contra feras, eles faziam coisas que só Deus podia fazer através da vida dele. Amém? Vamos continuar. Então, queridos, quais são essas linhas? São linhas montadas não só no território, mas também eles montavam seus acampamentos. Tá? Eles montavam seus acampamentos. Esses acampamentos eram acampamentos estratégicos, né, que era preciso que eles estivessem ali protegidos espiritualmente. Por quê? Porque esse local que eles montavam ali as linhas de comando, de defesa, de ataque e de controle. Tá? Então, o que é? Voltando aqui, o que seria isso? Eram as rotas, querido, os locais onde eram consagrados. Então, toda vez que você bota um ponto, os pontos, né, por exemplo, eles consagravam uma mata, tá? Consagravam uma mata, uma linha de montanhas, uma linha d'água, uma linha de cachoeira, uma linha de poços, uma linha de fontes, e assim por diante. Tudo aquilo ali tem um começo, tem um meio e fim. Então, estrategicamente, quando uma tropa entrava em um território, duas coisas eles tinham que fazer. A tomada de território era feita com o ataque direto aos lugar-templo, lugar-trono, lugar de adoração e culto ao Deus principal, ou aos deuses da região. Então, como é que eles faziam? Como esses deuses eles eram deuses elementais, deuses da natureza, como, por exemplo, Deus da pedra, Deus do rio, Deus da fertilidade, que era os campos, né? Enfim, toda uma gama politeísta. Eles consagravam onde eles chegavam, eles iam direto nos bosques, nas montanhas, nas fontes, nos vales, nos pontos principais e nos cemitérios. Então, quando a tropa chegava lá, né, o exército chegava, ele vencia a tropa, ele prendia os generais, aí ele pegava os mais fracos, ele matava, os mais fortes ele prendia, né, tanto homens quanto mulheres. Geralmente as mulheres, só se fosse o caso deles matar todas, mas algumas eles aprisionavam. Os generais eles prendiam para fazer uma marcha de conquista, né, e no final humilhar e matar. Mas até eles agiam assim, ó, entrava na mata, eles cortavam as árvores não frutíferas, todas elas, tá? Todos os porte-ídolos, todos os bosques consagrados, eles cortavam, queimavam a fogo, tá? As águas, eles entupiam os poços e eles jogavam coisas dentro d'água, entendeu? Matavam pessoas, jogavam dentro d'água. Eles entravam nos cemitérios, desenterravam os ossos da família dos generais, da família dos reis, e da onde eles sabiam que tinha a liderança principal. Pegavam esses ossos, levavam para frente da cidade, ou então levavam para um lugar bem onde todos pudessem ver, na frente de todo o exército inimigo, e eles expunham aqueles ossos. Colocavam aqueles ossos lá e faziam com que os inimigos vissem a sua geração. Eles pegavam, pisavam em cima dos ossos, andavam em cima daqueles ossos e diziam palavra de maldição, amaldiçoando toda a geração deles. Entendeu? Aquilo ali era uma humilhação tão grande, irmão. Imagine você e eu, né? Que Deus o livre. Alguém chegar lá, um louco aí, chegar lá, escavando lá toda a nossa família que já foi, botar todo mundo ali no sol quente, do jeito que está, entendeu? Era isso que acontecia naquela guerra. Então, isso é uma tomada de território. Aí, os líderes invadiam o Deus que estava guerreando contra o outro Deus, era obrigado o exército a entrar no templo do outro Deus e derrubar as estátuas, né, derrubar os porte-ídolos, cortar todos os tronos, profanar os altares. Então, isso aí é a guerra que eles chamavam de a tomada de território. Então, quando Israel entrou no território de Canaã, isso aconteceu, irmãos, em batalha com o exército que vinha de lá. Agora, por que isso aconteceu? Tá? Preste bem atenção. Dentro de Canaã, era depravação física, espiritual, eles matavam crianças, né? Eles faziam coisas terríveis. Então, Deus, ele ordenou que essas pessoas, querido, naquele tempo, antes de acontecer isso, Deus mandou Abraão, Deus mandou Jacó, tá? Entenda isso aqui. Deus mandou José, Deus mandou todo esse povo para mostrar Deus para eles.
Você pensa que eles não sabiam? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, todos sabiam quem era esse Deus, irmãos. A geração deles ficou sabendo, por quê? Porque Abraão não chegou até o nosso dia só porque foi escrito, não, irmãos. Todas as religiões hoje, as principais religiões do mundo conhecem quem foi Abraão. Ninguém está inexcusável. Leia lá Romanos 1 que você vai ver. A pregação daquele tempo não era de falar, não. Era de poder. O evangelho que era pregado naquele tempo era a vida do pregador. Não era essa de falar, olha, Jesus está voltando, Jesus vai... Não, 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 não. Eles olhavam para Abraão e viam Deus prosperar Abraão. Eles olhavam para Isaac e viam Deus prosperar Isaac. Eles olhavam para José, viam Deus prosperar José, Moisés e Josué. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do evangelho da presença de Deus. Quando Josué chega em Canaã, o evangelho, o poder de Deus que foi pregado por Moisés já tinha chegado lá. Por quê? Porque Raabe creu no Deus de Moisés. Raabe não creu no Deus de Josué, não. Raabe creu no Deus de Moisés. Ela disse assim, ó, nós já sabemos que Deus, o Deus de vocês abriu o mar. Quem foi que Deus usou para abrir o mar? Foi Moisés. Mas Josué estava lá. Então a geração de Josué testemunhou a promessa que Deus fez para Moisés. Então eu quero liberar uma palavra para você aqui, ó. Vão testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Vão testemunhar do que Deus está fazendo no meio das tuas lutas. Onde você está, Deus é contigo. Não recua. Não recua, Josué. Não recua, Débora. Não recua, Baraque. Não recua, Abraão. Não recua, porque Deus tem um plano na tua vida. Você é um conquistador. Você é uma conquistadora. Então, essas linhas de defesa, de ataque, elas eram estabelecidas para quê? Para que Josué pudesse avançar. Mas isso não era assim como Josué queria. Josué consultava a Deus, né? Josué consultava a Deus, tá? Excelente, aqui, ó. A ordem das tribos no acampamento. Maravilha, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Aqui está, ó. Você está vendo aqui, ó, toda essa parte que você está vendo ao redor, no meio está o acampamento, tá? E ao redor estão os exércitos, está as defesas, né? As tribos, aqui está o nome de cada um, depois ele vai postar aí no grupo aí essas imagens, tá? Para vocês ficarem cientes. Então, essa era a forma, o nome disso aqui é quadrado perfeito. Em estratégia nós conseguimos, aí é o seguinte, vou falar com essas palavras, o louco que atacar isso aí, ele antes que ele entenda o que é combate, ele já vai estar morto, porque Israel vai cercar ele de tal maneira que não vai dar para quem quer, como a gente fala em briga, né? Não vai dar para quem quer. Diz assim, quando o cara pensar que vai fazer alguma coisa, o outro já sumiu. Então não tem como atacar uma formação dessa. Até hoje é também chamada de formação em falange. Foi Deus, não foi os romanos, não foi os babilônicos, foi Deus que criou essa formação. Tá? Chegou até Israel através dos midianitas, né? Mas foi Deus, por quê? Porque os midianitas também são descendentes, também são da linhagem. Então, o que acontece? Todo esse povo que você está vendo, entendam que Abraão, ele era um sumério. Abraão era um guerreiro por excelência. Abraão era um guerreiro de nascença. Ele não era um qualquer, ele era um sacerdote caldeu, né? E ele foi o pai da astronomia. Foi ele a quem Deus revelou isso. Muito obrigado, Gunter. Então, era dessa forma que Israel atacava. Quando o inimigo... você vai ver na Bíblia... foi 20 mil homens, 30 mil homens, 100 mil homens, alguma coisa do tipo, é porque Deus estava... Mas o grosso da tropa ficava atrás, esperando a hora de quê? De apoiar. Então, linhas de defesa, linhas de ataque, linha de controle. Lembrando, linha de comando é onde estava o comando. Linha de defesa, onde estabelecia a defesa. Linha de ataque, como é que eu faço isso no reino do Espírito? Como é que eu faço isso na minha missão? Eu tenho que estabelecer isso aqui, ó. Linha de comando, quem são os líderes? Tá? Líderes que estão no apoio, líderes na frente, líderes na defesa, líderes né? Qual é a minha linha de defesa? Eu preciso estabelecer o meu plano de cobertura espiritual, meu relógio de oração. Vou cumprir uma missão? Chama a equipe, vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar preço, vamos ajudar, né? A defesa também tem a ver com o apoio, tá?
meu plano de ataque, onde é que estão as fortalezas? Olha aqui, ó, esse grupo aqui, ó, ele é um grupo principal, ele ataca, ele persegue, ele resiste. Então, esse aqui é um dos alvos. O que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos cercar essa fortaleza aqui, vamos orar nesse lugar. Por quê? Porque aqui o inimigo está ceifando vidas, tá? Linha de controle. Vou passando, eu vou ter que ter comunicação com a minha linha de defesa. Então, quando eu for passar para frente, cada ponto que eu vou chegando, ó, chegamos aqui, ó, saímos aqui de Pelotas, chegamos aqui a gente usa muito isso aí no grupo. Peço cobertura agora, estou saindo aqui de Pelotas para Capão do Leão. Agradecemos a cobertura, chegamos aqui em Capão do Leão, cumprimos a missão, agradecemos isso é linha de controle, irmãos. Isso é comunicação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está procurando um camarada onde é que ele está. Por isso tem que pedir cobertura, por isso tem que pedir ajuda, tá? Não, entramos na mata, agora estamos aqui no rio tal, e o inimigo está nos atacando, pedimos reforços e tal, e apoio. Isso é real, no combate acontece isso. No combate real. Acabamos de fazer isso agora aqui no Capão do Leão, né? Rotas estratégicas, tá? Então, toda vez que era tomada uma fortaleza, essa fortaleza é estabelecida com o quê? Através da visão estratégica. Então, qual é a primeira? Tem 5, 6 fortalezas, tá? Na selva, qual é a proeminência de cada uma? Então, a gente vai aprender isso aí durante o curso. Mas é importante eu definir aonde eu vou atacar primeiro. Qual é o ponto de comando? Quem é o líder? Por que aquela situação está daquele jeito? Aquele bairro está daquele jeito? Olha só, aqui, os três vendas onde a gente mora aqui, por que está tendo muito vício? Por que está tendo muita bebedeira? Por que está tendo muito isso aí? Vamos mapear, vamos verificar. Onde é que é o ponto de controle? Onde é que é o ponto de comando? Onde é que eu estabeleço minha defesa? Onde é que está a rota? Né? Onde é que eu posso montar minha base? Como é que vai ser minha base? Quem é que vai ser meu apoio? Ah, pastor, o senhor está militarizando as coisas. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou lhe fazer, que eu vou lhe falar. Não é militarizar. Você sabe o que significa a palavra militar? Significa pelejar, lutar. Entendeu? Todos nós somos guerreiros de Deus. Então, se você não se prepara para uma batalha, né? Meu pai sempre me ensinou isso aí. Se você não... a porcentagem que você se prepara é a porcentagem que você ganha ou perde. Ou seja, se você se prepara 100%, você tem 100% de chance de você vencer. Se você se prepara 50%, você tem 50% de vencer, e assim por diante. Então, com que você está investindo o seu tempo? Em que você está investindo o seu tempo? Eu quero pregar, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não jejuo, eu não busco analisar a palavra. Entendeu? Eu quero cantar, mas eu não estudo, eu não me preparo. Eu quero tocar, eu não me preparo. Então, Deus está olhando para mim e para você agora, né? Áreas estratégicas, área de adoração, área de deslocamento, área de apoio, tá? Entendam que todos os lugares, antes de Israel estabelecer uma base de ataque, Israel estabelecia uma base de defesa, tá? Então, quando eles passaram o Jordão, eles estabeleceram Gilgal. Quando eles ganharam a batalha de Ai, eles estabeleceram mais uma base, né? E assim por diante, as cidades que eles iam conquistando, eles iam estabelecendo como base, eles iam consagrando ao Senhor aquilo que era para destruição, aquilo que era para o Senhor, tá? Porque existiam, o despojo de guerra era consagrado ao Senhor, o ouro, a prata, né? Tudo que eles precisavam ali para eles poderem mover a logística da guerra. Isso aqui eu quero dizer para você, a logística da sua missão, ela é montada com o quê? Com a equipe que você tem, tá? E com a estratégia que você tem. Então, por exemplo, cada membro da sua equipe, ele vai estar ali lhe ajudando da forma que puder. Ah, pastor, mas é que ninguém tem dinheiro. Ah, mas que ninguém... O fulano não tem carro, não sei o quê. Irmão, a primeira coisa é a oração. A segunda coisa é a unidade. A terceira coisa é cada um fazer o que puder. E a quarta coisa, irmãos, é você conseguir apoio, tanto uns dos outros, quanto pessoas da sua missão. Então, Deus vai mandar a provisão, o apoio e a providência. Você vai cumprir essa missão em nome de Jesus, né? Porque nós não estamos amarrados nem a dinheiro, nem a nada, nada. Deus vai mandar o dinheiro, Deus vai mandar, você vai movimentar, Deus vai te dar estratégia. Agora, falando de Atalaia, os Atalaia é esse movimento, irmãos, dentro de um contexto, primeiramente, de fé, né? Oração, unidade. Por quê? Porque nós não movimentamos a questão financeira dentro das igrejas. Nós não cobramos, tá? Nós não fazemos vendas dentro das igrejas. Nós temos as fardas. Essas fardas, você paga para confeccionar e depois essa farda chega a você. Entendeu? Aqueles que são de dentro da tropa.
tá? As tropas são locais, mas toda a movimentação da igreja é para a igreja, não é para os atalaias, não é para nenhum, nada que a gente faz. Pelo contrário. E tudo que acontece dentro dos atalaias depois da oração é pela unidade dos próprios atalaias. Então, eu trabalho eu vou para a missão como voluntário, mas eu ajudo com o que eu tenho. Se é só o meu tempo, se é o meu carro, seja o que for, a equipe vai trabalhar, a equipe vai se unir, a equipe vai cumprir a missão como uma equipe unida e ela vai até onde Deus permitir e assim ela vai avançar. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo vultuoso e acaba que a gente não faz nada. Entendeu? Mas faça aquilo que está às tuas mãos a fazer, né? Então, antes de você entrar nessas áreas estratégicas, você precisa fazer o quê? Você precisa estabelecer a sua defesa, você precisa estabelecer o seu plano de ação, você precisa estabelecer o preparo da sua equipe, que é o que nós estamos fazendo agora aqui. Vocês estão sendo treinados para cumprir missões. Daqui a pouco vai ter a parte prática, né? A prática urbana, a prática de selva, a prática de água, a prática de cerro, aqui no caso de nós aqui do Rio Grande do Sul, e assim por diante, né? A prática individual, coletiva, etc. Porque é importante você entender. Então, você que está fazendo o curso, né? Você pode e deve fazer essa prática. Depois nós vamos trabalhando para que isso aconteça. Tá, queridos? Então, dito isso, nós já estamos encerrando, né? Ainda falta mais alguma coisa aqui, ô Gunter? É isso mesmo, né? Dentro dessa linha aqui é isso. Então é isso. A aula de hoje é voltada para a visão estratégica da conquista. Estabelecer os pontos, estabelecer as áreas, estabelecer as rotas, estabelecer, né, a sua visão estratégica, transferir isso para a sua tropa, transferir isso para as pessoas que vão com você. Mas antes que você faça qualquer coisa, entenda, isso aqui não é definido por mim ou por você apenas, tá? Nós devemos entender que Deus tem uma escolha. Deus tem uma escolha. Ele vai... Aqui nós temos ponto de apoio, ponto de ataque, consolidação, tá? Evacuação e retraimento. Então, olha só. Eu entro nessas áreas, tá? Para a gente não perder o foco. Eu entro nessas áreas e eu estabeleço a minha consolidação. Então, depois que aconteceu tudo, o que é consolidação? É fortalecimento. Já conquistei o território, eu preciso montar uma base ali. Eu preciso levantar uma base ali. Se você conhece um pastor, uma pastora, um ministério que precisa de ajuda e que nós possamos ajudar, entre em contato conosco, aí do estado que você está. Porque, pastor, o que o senhor precisa? Eu preciso que você me ajude a chegar aí e me ajude a cumprir a missão. O principal Deus vai fazer. Mas, pastor, é facção, é bruxo, é não sei o quê, bibibi. Meu irmão, entenda. Se Deus está no combate, Deus é o Todo-Poderoso. Nós não vamos aí para enfrentar homens, mulheres, ninguém. Não. Nós vamos para pregar o evangelho, nós vamos para orar, nós vamos... A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue. Ninguém tem nada a ver com o que estão fazendo ou deixam de fazer. Só tem uma coisa. O inimigo não vai mandar na igreja e nem vai impedir a igreja de passar. Aí é outros 500. Entendeu? Aí é outra situação. Quer fazer, faz, mas não impede ninguém de passar, não impede ninguém de avançar, porque senão o Senhor vai fazer você prestar conta. Isso aí, um lado do outro lado, né? Por quê? Porque Deus não veio, não levantou a igreja na terra, irmãos, para o inimigo pisar sobre ela, não. É ao contrário. A Bíblia diz que o inimigo vai estar debaixo dos nossos pés, e não nós ao contrário. Então, só fica debaixo dos pés do inimigo quem quer. Por quê? Porque cai pelo seu pecado, não é o diabo que derruba, não, irmãos. Somos nós que caímos pelas nossas falhas. E o diabo só pega lá e faz igual derrubar bebo em ladeira, né? O camarada já está morrendo mesmo, ele só faz empurrar. Entendeu? Então ele prepara laço, prepara destruição, e nós é que precisamos vigiar. Nem tudo é o diabo, mas tudo que o diabo faz vem pela carne. Entendeu? Tudo que o diabo faz foi o homem que deu para ele. Não foi Deus, não. Deus disse, olha, tu é o diabo, agora tu vai cair, tu vai enganar, Só tem uma coisa, um dia tu vai pagar por tudo que tu está fazendo. Não tem mais jeito para ele, mas para mim e para você tem. Então eu quero que você entenda. Deus nos levantou, nos deu armas, mas ele nos disse assim, ó, que nós abríssemos nossos olhos. Ele disse assim, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, eu vos dou poder sobre todo o poder do inimigo, todo tipo de poder. Então, irmão, irmã, pastor, pastora, Deus não nos chamou para ficar
aquartelados. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus não nos chamou para ficarmos acorrentados a, sei lá, atividades, programações. Não, não, não. Líderes, vamos enxugar nossa programação e focar em conquistas e consolidação de vidas, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós ganhamos essas vidas, mas a pergunta que eu faço, eu sempre falo para os irmãos, ganhar é bom, mas consolidar é o foco de todo o crescimento em uma igreja, em uma família, em uma área, em uma estratégia. Toda a base que a gente levanta, a gente consolida ela através de treinamento. Isso aqui é consolidação. Entendeu? Tem pessoas que estão desde o início do projeto, estão sendo consolidadas pela palavra aqui agora. Então, a visão estratégica de um conquistador é uma visão de alcance, a longo alcance, uma visão que ela está aberta pelo poder do Espírito, ela está aberta para que Deus fale, para que haja, para que eu seja um canal, para que Deus me leve aos lugares assolados, os lugares que estão precisando de libertação. Pastor, mas não tem nada aí, não tem aos olhos carnais, mas aos olhos de Deus tem almas ali. Vamos orar, vamos profetizar. Ah, mas é um lixão, é uma cadeia, é um mato velho que ninguém quer nada, só tem porcaria. Tem agora, mas quando você for lá e disser assim, ó, eu repreendo todo espírito da morte, eu repreendo em nome de Jesus, tudo que existe, onde existia morte, aqui vai existir abundância de vida. Eu profetizo hospitais, eu profetizo igrejas, eu profetizo aqui grandes empresas onde Deus vai levantar o seu servo. Meu irmão, essa é a visão de um conquistador. É a visão de um conquistador e uma conquistadora. Onde ele chega, ele já levanta a mão e profetiza. Em nome de Jesus, esse lugar aqui vai mudar. Em nome de Jesus, né? Aqui, ó, glória a Deus, está aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Tá? Isso aqui é tremendo, irmãos. Esse que vos fala aqui, ó, eu quero dizer para vocês, sem Jesus eu não sou nada. Mas com Jesus, onde ele me mandar, eu vou. Os soldados sabem disso. Onde ele me mandar, eu vou. E eu quero encerrar essa aula dizendo para você que os céus têm uma arma na terra. Você é esta arma. Você é esta arma onde você está. Deus te levantou para fazer a diferença onde você está. Não recue, não desista. Deus está me mandando falar isso aqui, irmão, toda aula. Sabe por quê? Porque cada semana que passa é uma luta diferente. É uma afronta diferente. Mas eu quero que você saiba. Em nome de Jesus, você não vai desistir. Você não vai fechar essa célula, você não vai fechar essa igreja, você não vai recuar desse ministério que Deus colocou nas suas mãos, mas você precisa se posicionar como Josué. Hoje nós estamos encerrando a aula sobre Josué. Mas eu quero que você entenda. Deus ainda levanta Josués. Deus ainda levanta, né? Neemias, que é o livro que nós vamos começar a estudar. Você e eu somos restauradores, irmãos. Eu me lembro muito bem. Não faz muito tempo, irmãos, eu estava ajoelhado no meio de uma mata. Eu e alguns loucos comigo ali, que todo mundo dizia, rapaz, se um bando de doido está orando aí, isso não vai dar nada. Entendeu? Quero dizer para você, para o mundo, nós somos loucos. Mas para Deus nós somos escolhidos, porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, meu irmão, se você é um escolhido, faça como Billy Graham. Não negocie o seu chamado. Chegaram para ele e disseram assim, ó, Billy Graham, nós fizemos uma reunião lá na Casa Branca e escolhemos você para ser o próximo presidente. Ele disse assim, não posso me rebaixar a ser presidente, porque eu sou embaixador dos céus. Entenda, meu irmão, Deus te chamou para ser homem e mulher separado para uma grande obra e você não pode parar. Pastor, mas a igreja é pequena, a igreja não é pequena, ela é do Senhor. Pastor, mas tem pouca gente, esse pouco que você está vendo aí é grande aos olhos de Deus. Deus quer testar a tua fé, obreiro. Deus quer testar a tua fé, guerreiro. Você não pode olhar e ver com seus olhos, você tem que olhar com os olhos de Deus. Agora eu vou encerrar o estudo, né, sobre Josué, falando sobre visão, porque nós vamos iniciar falando sobre visão. O estudo de Neemias vai falar sobre visão novamente, mas de uma outra perspectiva. Amém? Então, quero que você entenda. Ninguém é nada sem o general dos céus. Deus já me mandou para muitos lugares, irmãos, mas eu nunca vi um lugar inconquistável. Nunca vi uma fortaleza impenetrável.
Nunca vi um gigante inderrotável. Por quê? Porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor. Agora eu já vi muitos gigantes serem destruídos pelos anjos do Senhor. Eu já vi muitos exércitos serem destruídos pelos anjos do Senhor. Porque você não vai sozinho. Os anjos de Deus vão à sua frente. O anjo do Senhor, que ia à frente de Israel, vai agora não na sua frente apenas, ele vai em você, porque ele é Cristo. Ele é o próprio Cristo, aquele que veio, o Emanuel, o Deus conosco. Não é mais somente o Deus entre nós, na nossa frente, no meio. Não, ele está em nós. Ele é aquele que se apodera de nós como Deus Todo-Poderoso, e ele vai na nossa frente fazendo proezas. A Bíblia diz, endireitando caminhos tortos. Ele vai quebrando ferrolhos, ele vai abrindo fortalezas, ele vai lançando por terra todos os exércitos. Então, querido, você é um Josué, você é um conquistador, você é uma Débora. Então, não desista do que Deus entregou nas tuas mãos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração à visita aos cegos, vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Lucas 4,18. Isso aqui é a proclamação do evangelho, né? Quando Deus ele falou com Isaías, e aqui já no Novo Testamento, quando Pedro ele vai falar, né, do texto de Isaías. Então é importante eu entender que nós não estamos aqui simplesmente porque queremos, mas porque o Espírito do Senhor ele nos chamou. Amém? Então aqui nós encerramos, né? Faltam alguns minutos aqui, eu vou passar aqui para vocês falarem alguma coisa e depois nós vamos orar para encerrar aqui. Pai do Senhor, pastor Wilson, tudo bem, meu pai? Pai do Senhor, meu filho. Todos estamos, graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá? Por vocês terem ficado conosco aqui, mais uma aula. Hoje nós estamos na quinta aula, tá? Estamos usando aqui o mesmo slide para explicar melhor, certo? Explicar melhor o que nós falamos na aula ali, pegar um gancho ali do que espero que nós tenhamos nos feito entender, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amém, Atalaias? Em nome de Jesus, forte abraço a todos. Obrigado aí, continue orando por nós. Aqueles que estão orando, né? Aqueles que estão nos ajudando aí de alguma forma, continue, porque o Senhor está no comando e no controle de tudo. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma boa noite a todos. Glória a Deus. Boa noite, meu filho. Boa noite a todos que estão ainda que participaram da aula, estão linkados ainda. Boa noite, aqui do norte, lá do sul. Um abraço a todos. Glória a Deus. Fortaleza no chão. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Até a próxima, queridos. Até a próxima. Glória a Deus.